Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a falta de propósito, esse sentimento ruim que muitas vezes bate nas pessoas, acontece comigo também, aconteceu muito. E como que você pode vencer esse lado, né? Se não é inscrito, já se inscreve aqui, porque aqui nós teremos muitos vídeos com esse conteúdo e muito mais. Bem, a falta de propósito nos faz muitas vezes não focar em nada e nos deixar cada vez mais triste, desanimado, né? Eu tenho certeza que deve acontecer com a maioria de vocês, e se acontece, eu peço a você que deixe um comentário aqui, claro, se você não se importar, de você tá bem, tá tranquilo, de repente começam pensamentos ruins, um sentimento de angústia sem tamanho, muitas vezes, a vontade de não existir mais, a vontade de, olha, que eu tô fazendo nesse mundo, né? Por que que eu tô aqui? Com uma crise até existencial, de você achar que não tem propósito algum a sua passagem aqui nessa terra, mas tem. Todos nós temos propósito. Nós estamos aqui por um motivo, né? Deus não comete erros. Se Ele nos deu a chance dessa vida, é porque Ele tem propósito para nossa vida. Cabe a nós encontrarmos esses propósitos. E por mais que fale assim, pareça muito difícil, às vezes não é. Às vezes precisa colocar a cabeça em ordem. E muitas vezes a gente acaba, né, deixando que esses pensamentos negativos eles tomem conta da gente. E isso se transforma um hábito. Veja, olha só. Você começa com pensamentos ruins, de repente esses pensamentos ruins se tornam hábitos, e esses hábitos começam a fazer parte de você. Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Por um bom tempo da minha vida, eu deixei alguns pensamentos falarem mais altos. Que pensamentos eram esses? Por exemplo, eu já acordava meio que insatisfeito. E já acordava assim, tô cansado, sabe? E ficava falando isso. E meu cérebro vinha e eu falava. Aparecia no cérebro e eu falava, tô cansado, sabe? Esse dia, tô cansado. E aí foi quando eu percebi que, olha, as coisas já estavam dando certo em tantas áreas, em várias áreas, mas eu continuava com um dos pensamentos negativos principais que apareciam. Eu continuava. Eu tô cansado. Sabe? Um desânimo, uma tristeza, uma angústia que eu não sabia de onde vinha. E aí eu percebi algo que me fez mudar completamente. Era o meu cérebro me sabotando. Uma fase que eu passei, ela não poderia se tornar o meu dia a dia para sempre. Nós passamos por fases ruins, por problemas, todo mundo passa por momentos que as coisas não dão certo. Só que, a partir desse momento, o erro que a gente comete é transformar isso num hábito, de uma repetição, de deixar só coisa negativa sair, aparecer na nossa mente e sair pela nossa boca. Renato, mas como que você contornou isso? E eu digo a vocês, a partir do momento que eu contornei isso, as coisas começaram a dar muito mais certo na minha vida. Como que eu contornei? Toda vez que começou a aparecer pensamento negativo na minha cabeça, seja do que for, eu falava o negativo? Não, eu falava ao contrário, positivo. Por exemplo, eu tô cansado, eu tô forte, hoje vai dar tudo certo, hoje é um novo dia, uma nova chance. Parece coisa trivial, né? Parece coisa de coach, mas não é, tá? Aqui eu tô te falando da experiência da minha vida. Eu passei por muitas coisas difíceis, não é? Nos últimos anos. E foi o que me ajudou, uma dessas questões. De, ao invés de eu ficar lamentando, tem gente que tem mania porque as coisas nunca dão certo pra mim e fica falando isso. Tudo que a gente fala tem poder. A nossa fala tem poder, né? E uma vez que você fica falando isso sobre você, sobre sua casa, sobre as pessoas ao seu redor, você vai atrair tudo isso.
não é? Uma das coisas que eu identifiquei no dia de hoje, assim, nos tempos atuais, né, é a falta de propósito. Muitas pessoas, elas estão vivendo apenas o dia após dia. Dormem, acordam, vão trabalhar, voltam, dormem, acordam, vão trabalhar. E não tem propósitos. Você pode ter mais de um propósito. Você pode ter um foco principal e ter, né, além desse foco principal, um propósito, você ter outros, certo? E quando você tem isso, você já tem motivos para acordar aquele dia, para trabalhar com alegria, para seguir, para, sabe, não ficar falando coisas negativas, coisas ruins. Eu apliquei isso na minha vida e deu muito certo, né? E até hoje é um trabalho constante que eu venho fazendo, da gente transformar, não é, essa falta de propósito, essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade e proferir coisas boas, trazer coisas boas, acordar, se vier o pensamento negativo, primeira coisa, agradecer a Deus pela noite de sono, por acordar com vida e ter mais uma chance para um novo dia e pedir a Deus que, né, tudo dê certo. Outro ponto, também tem o lado espiritual, né? Aqui a ciência não vai entrar, né? A ciência ela vai trabalhar a questão do seu cérebro, mas ela não vai entrar muitas vezes nessa questão do lado espiritual. Pensamentos que não. Então, muitas vezes, você não sabe o porquê você começa a se sentir angustiado, angustiada, triste, sem razão para viver, sabe? Com aquela depressão, com aquela agonia, com aquela ansiedade. Mas na verdade não é de você, mas é daquilo que está ao seu redor. E como que você afasta isso? Se conectando ao Criador, se conectando a Deus, se conectando a Jesus, lendo e recitando passagens bíblicas, principalmente Salmos. Salmos têm um poder tremendo para poder afastar essas coisas ruins. Então, cada vez que você tiver um pensamento negativo, uma atitude negativa, você transformar isso em coisas positivas pela boca, recita uma palavra, sabe? Traz ali um salmos, escuta, coloca para ouvir. Você vai ver que você vai transformar esse hábito, porque se transformou num hábito. Um hábito ruim, não é? Porque você vai repetindo tanto, e quando você vê, você está há anos praticando as mesmas coisas, os mesmos erros, os mesmos hábitos ruins, porque aquilo se transformou parte do seu dia a dia. Sejam palavras ou ações, atitudes que você tenha que sejam ruins. Por exemplo, existe um hábito muito ruim que é falar da vida dos outros. Não é? Depreciar os outros para outras pessoas, né? Pegar e o judaísmo até fala sobre o falso testemunho, né? Eles chamam de Lashon Hará. Isso Deus condena muito. E muitas pessoas acabam, quando nem percebem que estão nesse hábito de ficar falando mal das pessoas uns para os outros, levando essas coisas. Isso é um hábito ruim também. Assim como tantas outras coisas. E um dos principais fatores é quando a gente se desliga de Deus. Por quê? Eu deixei até a definição ali, né? A escuridão. O que é a escuridão? É a ausência de luz. Quando nós não deixamos Deus entrar na nossa vida, nós ficamos na escuridão. A luz dele não entra mais. E quando a luz dele não entra, fica aquele vazio. Então muitas pessoas ficam em busca de um propósito, de algo, mas não começam pelo começo. Preencha com Deus. E Deus não é religião. Religião muitas vezes pode te decepcionar. Então você vai numa igreja, de repente acontece algo e você culpa Deus. Não. Culpado não é Deus. Culpado é aquela religião, são aquelas pessoas. Que muitas vezes vai te decepcionar sim, ainda mais nos dias de hoje, quando muitas religiões estão deturpadas, onde o objetivo principal é dinheiro. Buscar a Deus, ele é diferente. Verdadeiramente, com toda a sua alma, seu coração, tá? Se pessoas te decepcionam, não culpe a Deus. Agradeça a Deus por revelar quem são essas pessoas. Elimine da sua vida, siga em frente, conectada a Deus. Conectado a Deus. Então, a escuridão
é a ausência de fótons, ó, partículas de luz em uma região. Ele fala do espaço ali, e eu falo da gente, de nós. Na física, ela não possui energia própria nem velocidade, é apenas o estado que ocorre quando não há luz sendo emitida ou refletida, fazendo com que o cérebro perceba o vazio como a ausência de cor. Né? E é assim que a gente fica sem Deus, sem Ele. Né? Eclesiastes fala assim, 1:2, né? Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidades. Eclesiastes 1:3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? A palavra vaidade, ela vem do hebraico revel, eu acho que é assim a pronúncia, que significa vapor, sopro ou fumaça. Algo que aparece por um momento e desaparece. Não é que tudo seja inútil, né? Mas é que tudo é passageiro e não satisfaz profundamente quando vivemos apenas debaixo do sol, ou seja, focado só nas coisas terrenas, sem Deus, né? Então, por isso que muitas vezes você já está com condição financeira, você conseguiu comprar coisas, mas você ainda sente aquele vazio, aquela coisa terrível, a falta de propósito real. É porque primeiro você deixou Deus de lado, tá? Essa é a realidade. E você ainda está no vazio, está com a escuridão. Salomão ele resume assim, né? Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Ele fala que o trabalho, né, que até o trabalho duro, o conhecimento e o prazer acabam gerando frustração e vazio quando Deus não está no centro, né? Então, a conclusão de Eclesiastes, depois de descrever todo esse vazio, Salomão chega à resposta final do livro, Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Né? Ou seja, a falta de propósito surge quando vivemos sem Deus. O verdadeiro sentido da vida está em ter um relacionamento com Ele e viver conforme a vontade dele. É para isso que nós estamos aqui. E as coisas vão se abrindo. Quando a gente coloca isso em primeiro como propósito, o meu propósito é viver segundo o coração de Deus, do Criador. Quando a gente coloca isso como propósito principal, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Olha, quem falou isso? Jesus. As portas se abrem, o caminho se abre. Quando a gente elimina os pensamentos negativos, a gente começa a ter uma nova vida. Então, se preencha com Deus. Atente, Deus não é somente a religião em si e as pessoas que compõem a religião. Elas podem te decepcionar. Deus é diferente. Se preencha dele. Tire esse vazio que tem dentro de você, tá? Trace isso como propósito e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Elimine os pensamentos negativos, pare de falar coisas negativas, faça esse exercício, faça uma semana. E aí você vai ter um hábito positivo. Ao invés de ficar falando coisas negativas, você vai ter um hábito positivo. Você vai ver como sua vida vai mudar. Eu falo isso com propriedade, porque eu fiz isso na minha vida, tá? Tem um livro muito legal que eu gosto, muito importante, que é Você Não É o Seu Cérebro. Então, se você quiser comprar, só pesquisando na internet, aí você vai achar em algum lugar. Você não é o seu cérebro. E logo na introdução, tem um trecho que eu queria ler para você. Ó. Presta atenção. Existem poucas necessidades genuínas na vida, mas, para muitos de nós, não é o que parece. Hábitos de uma vida inteira, entranhados pela repetição, podem aparentemente tornar-nos escravos de um mestre traiçoeiro, o nosso cérebro. Um hábito, então, de uma vida inteira nos torna escravos. Seja um hábito de falar, seja um hábito de fazer algo. Fazer alguma coisa errada, assistir coisa errada, sabe? Cometer coisas erradas, falar coisas negativas sobre você, falar coisas negativas sobre os outros. Esses são hábitos.
que você vai adquirindo pela repetição. O seu cérebro se acostuma com aquilo e você tem a necessidade daquilo e o seu cérebro continua mandando, né? Não há situação que gere mais confusão de dor do que quando o seu cérebro assume o controle sobre os seus pensamentos, ataca a sua autoestima, questiona as suas habilidades, cumula-o de ansiedades ou tenta ditar as suas ações. Você alguma vez já sentiu que existe algo o persuadindo a ir a certos lugares, mentalmente ou emocionalmente, nos quais você não quer estar? Mas você está, não é? Você se percebe agindo de formas estranhas ou fazendo coisas que não desejaria realmente estar fazendo? A razão é simples. Mensagens enganosas do cérebro penetram na sua psique e assumiram o controle da sua vida. Então, como contorna isso? Primeira coisa que eu falo para vocês: Deus, o Criador. Segunda coisa, mude os hábitos negativos. Resista, transforme, afaste-se do mal, afaste-se de falar essas coisas ruins. Coloque propósitos, objetivos, focos na sua vida bons, para que você busque, para que você tenha motivos para acordar todos os dias. Porque sua vida é uma dádiva. Você está aqui é porque Deus tem você como especial. Você é especial para Ele. Então Ele te colocou nesse mundo por um propósito. Não para você desperdiçar a sua vida, mas para você cumprir esses propósitos. Não sabe ainda quais são? Você vai descobrir, mas de forma positiva. Se essa mensagem faz sentido para você ou para alguém que você conhece, eu peço a você que compartilhe esse vídeo. Deixa também um comentário aqui, eu vou responder o seu comentário, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe. Se você quer mais vídeo como esse, comenta aí também, tá? Um grande abraço e até a próxima.